Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional e hoje estamos aqui para falar do Liverpool. Sei que esses dias todos têm sido só o Mundial o assunto, né? Hoje eu até pensei em fazer vídeos, mas falei, tem um assunto que eu tô querendo falar faz tempo já, de transferências no geral eu já queria falar, mas eu resolvi separar o Liverpool e depois falar sobre outras transferências mais interessantes em um vídeo separado, como o Kevin De Bruyne no Napoli, por exemplo. Mas eu resolvi separar o Liverpool porque o Liverpool já anunciou 3 nomes bem interessantes e acho que vale a pena falar sobre eles de forma separada mesmo, como eu disse. Antes eu peço só para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e é isso, vamos lá. O Liverpool, eu não sei qual foi a ordem, tá? Também não interessa, mas já anunciou esses 3 reforços para a temporada 2025-26. Um deles é para substituir um jogador que saiu, o outro é meio que para fazer uma sombra de um cara que talvez já não entregue mais o que entregava antes, por questão física, questão técnica, enfim, tanto faz. E o outro, acho que é um reforço só mais de ter uma cara do time, que às vezes precisava talvez ali ter uma cara para esse time e ela chegou, né? Que são, claro, o Jeremy Frimpong pelo lado direito, né? Ele que jogou a temporada no Bayer Leverkusen como um ala direito mesmo, é um cara muito ofensivo, um jogador que tinha total liberdade e era uma peça muito importante dentro do funcionamento de ataque do Leverkusen do Xabi Alonso, nas 2 últimas temporadas já, aliás, né? Chega para ser esse cara pela direita para substituir o Alexander-Arnold, né? Que já estreou até no Real Madrid e tudo mais. O outro é o Milos Kerkez, né? Um lateral esquerdo barra zagueiro, também pode fazer zagueiro, mas ele é lateral esquerdo de origem. O húngaro que estava no Bournemouth, né? Chega para fazer a sombra ali ao André Robertson e ao Tsimikas, né? O grego que também está lá e não está em boa fase. Aliás, não rendeu o que se esperava dele, né? Eu pelo menos esperava até mais dele, acho que é um bom jogador. Pelo menos tinha dado demonstrações antes de ser um bom jogador e não conseguiu entregar isso no Liverpool. O Kerkez fez uma ótima Premier League, aliás eu nem sei se pronuncia dessa forma, né, mas fez uma ótima Premier League ali, primeira vez na história que o Bournemouth fez uma campanha tão boa, né, termina na primeira metade da tabela e chega aí para ser essa concorrência com o Robertson. E o Florian Wirtz, né, que é o cara, a estrela, né, é um jogador, é um futuro craque, é um jogador em ascensão e que fez também, chega do Leverkusen, assim como o Frimpong, seu companheiro, mas vem fazendo temporadas aí espetaculares, já é um jogador que é importantíssimo dentro da seleção alemã. O Frimpong também é jogador de seleção da Holanda, o Kerkez também de seleção da Hungria, né, todos são, mas o Wirtz é um cara, não sei se geracional, mas é um desses talentos ali que você para observar, né? O Kerkez foram 45 milhões de euros, o Frimpong foram 35 milhões de euros e o Wirtz é que tá meio difícil, né? Eu vi, tipo, a ESPN dá uma notícia, a TNT dá outra, a CNN dá outra notícia, enfim. Mas ficou ali entre 120 e 140 milhões de euros, uma das maiores transferências da história do futebol, e ainda tem aqueles bônus lá por metas, né? E eu vou falar primeiro do Kerkez, né? Já pela ordem que eu citei aqui no começo do vídeo mesmo. É um jogador que, como eu falei, um lateral esquerdo, né, barra zagueiro, pode ser zagueiro também, mas mais lateral mesmo, que na última temporada atuou como esse cara também, que era um bom escape pelo lado esquerdo para o Bournemouth. Ele jogou todas as 38 rodadas da Premier League, foi titular em todas elas também, terminou a temporada com 2 gols e 5 assistências, né? Foram 41 jogos no total, contando a FA Cup, a Nations League também, né, que aí jogou pela Hungria também, claro, além da própria Premier League, né? Mas os gols e assistências dele foram na Premier, né? Então é um jogador aí bem interessante, é um jogador que tem uma capacidade física muito grande, é um jogador muito forte e que costuma ser um bom defensor no sentido de... Ele tem um bom posicionamento e tudo mais, claro, mas ele é muito forte nas divididas também, é muito forte para correr atrás do seu marcador, para conseguir sempre fazer perseguições e estar próximo ao marcador. Então, acho que é uma característica um pouco diferente do que foi o Robertson no auge. Hoje o Robertson já não entrega mais isso. O Robertson antes era um cara também de capacidade física muito grande, que tinha condição de bater na frente e voltar a todo
momento. Hoje ele talvez já não seja esse cara. Claro, tecnicamente ainda é um bom jogador, mas você percebeu um declínio nessa última temporada, nessas duas últimas, acho que dá para dizer, mas nessa última principalmente. E o Kerkez chega para ser esse substituto. Eu acho até que a gente já pode pensar, de repente, um funcionamento do Liverpool como ele sendo, às vezes, um terceiro zagueiro. Pode ser, mas não que ele não vá ter liberdade para subir. Até porque, como eu falei, no Bournemouth ele teve. Mas quando você contrata um ala, mesmo um ala direita mesmo, igual é o Frimpong do outro lado, talvez seja um pequeno indício. Né? Mas, de qualquer forma, eu já falo que os três eu acho que foram bons investimentos mesmo. Investimentos que, claro, pode não dar certo porque o futebol não é ciência exata, mas são boas apostas. O valor do Kerkez é um pouco inflado, porque vocês sabem, né? A taxa da Premier League, né? O jogador que é vendido de um time da Premier League para outro, ele é mais caro mesmo, ele custa mais, tem taxas maiores, é normal. Se ele fosse inglês, ele seria ainda mais caro, porque tem toda uma valorização lá. Inclusive para inglês tem uma regra específica dentro da liga, enfim. Então, é normal o valor ser um pouquinho maior. Ele ainda tem 21 anos também. Não é como se ele já fosse um jogador já próximo do auge nem nada, né? Em teoria não, em teoria é bem mais jovem, de repente pode até ser vendido no futuro, mas acho que é uma boa aposta para ser esse lateral esquerdo um pouco mais defensivo, mas que também tem qualidade para subir para o ataque. Já o Frimpong, jogador holandês, né, que como eu falei estava no Leverkusen, acabou que eu nem falei, né? Eu vou até abrir aqui a página do histórico dele mesmo, mas é o do Kerkez, né? Primeiro, antes de falar do Frimpong. Ele passou pela base do Győri Eto, não sei como é que se fala, um time da Hungria, estreou no profissional por lá, mas vai para o Milan ainda com 19 anos, passa pelo sub-20 do Milan, depois acaba indo para o AZ Alkmaar da Holanda, né? E do AZ faz boas temporadas, vai para o Bournemouth, no Bournemouth fica 2 temporadas e aí já vai para o Liverpool, né? Já o Frimpong, jogador holandês, ele é da base do City, né? Fez a base inteira no Manchester City, desde muito cedo. Acaba que se profissionaliza no Celtic da Escócia e o Leverkusen compra ele. Do Leverkusen ele fica lá por 5 temporadas, as duas últimas acho que com mais destaque ainda, né? Por exemplo, em 23 e 24, o ano do título invicto do Leverkusen, né, que ele chega inclusive na final da Europa League e acabam perdendo para a Atalanta, ele teve 14 gols e 10 assistências em 47 jogos, sendo ala, tá? Nessa última temporada caiu um pouquinho os números, 48 jogos, só, entre aspas, 5 gols e 10 assistências, mas ainda assim é o número recorde dele. É um jogador muito ofensivo, é um jogador que tem muita capacidade para atacar a última linha, para largar o campo, para pressionar. Ele tem essa leitura também muito interessante, é muito veloz também. É um jogador que é bem verdade, tem alguns problemas ali nos duelos de mais força, por exemplo, diferente um pouco do Kerkez, de força física, de duelos ali, duelos de cabeça também, normalmente ele não é um cara que é tão bom nisso, mas é um jogador que tem outras qualidades, né? Como eu falei, um jogador muito agudo e tudo mais, ainda tem seus 24 anos também, muito jovem, ele completa 25 ainda esse ano, né? Mas em 2025, porque ele é de 2000. Mas ainda assim, é um jogador ali que também acho uma aposta até um pouco diferente do Kerkez. Eu acho que ele já nem é uma aposta, né? Ele é um cara que chega realmente para ser titular. Claro, você teria que ver como seria esse encaixe, porque, como eu disse antes, no Leverkusen ele era um ala, não que ele não tivesse responsabilidade de marcar, não é isso, mas ele jogava mais na faixa avançada mesmo do campo, muitas vezes por dentro, até perto da área em alguns momentos. Defensivamente ele não baixava até a última linha para defender, igual um lateral direito mesmo. Então teria que ver como vai ser esse encaixe de responsabilidade, como que o Arne Slot pensa nele. Não que o Arnold também fosse um grande defensor, né? É bom lembrar isso, o último lateral direito do Liverpool por muito tempo era um lateral conhecido por não ser um bom defensor de forma alguma. E o Frimpong até em características, por exemplo, de velocidade na recuperação, ele é muito melhor que o Arnold. Talvez a leitura do Arnold dentro do jogo fosse um pouquinho melhor, mas o Frimpong tem capacidades para compensar isso. Acho que é um cara que chega para ser titular, né? Como eu disse, acho que realmente chega para ser esse jogador aí de capacidade de assumir o lugar realmente sem, como é que eu posso dizer, sem ficar devendo nada mesmo para o anterior lateral, o Alexander Arnold, né? E ainda só para completar, né? Eu falei dos valores, eu ia falar dos valores das outras transferências da carreira dele, mas acho que também não faz muito sentido, só o histórico já basta.
Mas é uma ótima contratação mesmo. E eu acho também que o encaixe com o Arne Slot vai potencializar ele também. Assim como o Xabi Alonso potencializou. Mas eu acho que o encaixe com o Arne Slot também, ainda mais se o Slot conseguir fazer dele essa peça que não seja tão exigida defensivamente, vai ser muito aproveitado, muito bem aproveitado o talento do Frimpong. E para finalizar, o Florian Wirtz, que como eu falei, para mim é o melhor desses jogadores. É claro, é um jogador de ataque, é um meio armador, então você é um meio atacante, né, melhor dizendo. Então você, talvez eu tenha uma tendência também a falar, é mais jogador por isso, né? Mas é um jogador aí de 22 anos, formado, né, nas categorias de base do Colônia, mas ele vai para o Leverkusen antes de ser profissional também. E aí no Leverkusen se profissionaliza, vem de algumas temporadas também, assim como o Frimpong, acho que as duas últimas que ele dá realmente uma estourada, né, um salto mesmo de qualidade. Já até teve outras, por exemplo, 21-22 ele fez uma temporada com 10 gols e 14 assistências, mas em 23-24 a temporada do título, né, que ele estoura realmente, são 49 jogos com 18 gols e 19 assistências, são quase 40 participações em gols em 49 jogos, é um número muito, muito bom. Nessa temporada também uma pequena queda, 45 jogos, 16 gols e 14 assistências, ainda assim são 30 participações em gols, um jogador de 22 anos ainda, é talentosíssimo, é um jogador que é muito, muito, como é que eu posso dizer, tem muito talento não só para armar o jogo, mas para também atacar, para ser esse cara que tem uma visão de jogo muito interessante, mas ao mesmo tempo é um cara que tem gosto por chutar em gol, tem gosto por buscar o gol. E eu acho que isso é muito importante dentro do sistema como o Liverpool vai ser. É um jogador que, apesar de não ser tão grande, ele tem só 1,75, é razoavelmente forte para a posição que ele atua. E acho que tem total capacidade também de jogar um pouco para os lados. Ele não joga como um ponta, né? Ele foi mesmo meia armador, tanto nas vezes que atuou pela seleção alemã, que, como eu falei, já tem uma boa experiência em seleção alemã, já são mais de 30 jogos com a camisa da seleção tetracampeã mundial. Mas no Leverkusen também atua. No Leverkusen é um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas não centralizado, né? Mas por dentro, caindo para a esquerda. Não é um ponta, mas é esse armador com essa liberdade. Também jogou pelo outro lado, mas é mais assim, né? Então, acho que ele tem a capacidade de jogar pelos lados, de fazer uma função parecida com o Luiz Dias. A gente não sabe, ele teve umas certas especulações se o Luiz Dias ia sair, mas acho que dá para jogar ele junto com o Salah e o Dias, por exemplo. Acho que seria uma trinca muito interessante. E até que eu estou falando agora isso, estou pensando, quem foi a trinca do Liverpool nesses últimos jogos do ano passado? Porque em alguns momentos era o Gakpo, em alguns momentos o Gakpo era o centroavante. Deixa eu ver os jogos finais. Bom, calma, já abri jogos em que o Liverpool já tinha garantido o título, aí já tinha mudado. Harvey Elliott foi titular, o Chiesa foi titular, que jogou muito pouco. O Szoboszlai, é verdade. Szoboszlai normalmente era esse cara, porque jogava trinca de meio campistas com o McAllister, Gravenberch e o Szoboszlai. Então talvez, por exemplo, possa ser o Dias o centroavante, igual foi em alguns momentos, né? O jogo do título mesmo é uma boa lembrança, né? O jogo do título joga Gravenberch, McAllister e Szoboszlai e McAllister até revezando um pouco quem era esse cara de chegada à frente. Na esquerda o Gakpo, na direita o Salah, e o Dias foi o centroavante, né? Foi um cara de mais movimentação, mais livre nesse dia também. Pode ser também uma alternativa, porque quando você junta a capacidade também, e no caso, vou pegar Wirtz e Dias como comparação, os dois têm aquela capacidade de sair para os dois lados. São destros, mas têm a capacidade do drible para levar para a perna esquerda. Tem a facilidade de balançar o corpo e mudar de direção. Então isso também ajuda, facilita na hora de você armar um time, né? E o próprio Gakpo também, que jogou pelo lado esquerdo, algumas vezes jogou como centroavante mesmo, pode fazer essa alternativa também. Então, quando você junta esse tipo de talento, acho que não é um problema se vai posicionar um na esquerda ou na direita, enfim. Sendo que na direita, preferencialmente, é o Salah, claro, que é o dono da posição, renovou o contrato, vocês sabem. Canhoto que joga para dentro, a perna esquerda para dentro, né? Então, acho que dali também não vai mudar muito a posição dele, até porque é onde ele fica mais confortável. Mas você junta muito talento, e muito talento versátil. Igual, por exemplo, são os meio-campistas, né? Mas se em algum jogo você prefere ter uma dupla de volantes e aí vai o Gravenberch com um dos dois, seja Szoboszlai ou McAllister, e o Wirtz ser o armador, para você ter a liberdade do Dias de um lado e o Salah do outro, pode ser, também pode acontecer isso. É importante que
o Liverpool vai conseguindo remodelar um pouco o seu time, com jogadores fisicamente muito aptos para o sistema do slot, de ser um time que pressiona, de ser um time que sufoca o adversário, que faz algumas transições mais rápidas, e dá continuidade nesse projeto, que tem tudo para ir longe. Primeira temporada, já rendeu um título de Premier League, e é um cara que parece, o Arne Slot, né? Que parece que tem muito do carinho do grupo inteiro, do entendimento do grupo inteiro, pelo menos. Vamos ver. Eu acho que com essas contratações o Liverpool vai ser uma grande história para se acompanhar essa temporada e um grande time realmente até para brigar de repente por Champions League. Não sei. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!